Beleza. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, né? Amém, professor. Deus abençoe. Desse dia. Vocês Bem, estão me ouvindo bem aí? tô ouvindo, beleza. Sim, Vocês eu estão tô. conseguindo me ouvir bem? Tá. Tranquilo. Eu estou ouvindo, o André tá falando mais alto que o Kennedy. Não sei se é a Acho que é porque meu unção que tá microfone maior. aqui, ele é... Hã? Acho que é porque esse microfone aqui, ele é meio baixo Ai, mesmo, ai, professor. É? Eu Não, acho então que é tá. ai, isso. meu Deus. Amém. Pensei que era o poder do Espírito que estava tomando o André aí. Amém. Amém. Aqui não brinca, não. Glória. Brinca Maravilha, hein? não. Então, o Kennedy está aí super preparado, né, Kennedy, para trazer a sua contribuição. Tamo aí. Nós estamos sentindo falta da Lilian, né? Aula passada, ela não esteve conosco e hoje, até agora, ela não entrou. Talvez ela possa entrar ainda, né? Nós estamos com exegese, professor, e do Novo Testamento com a doutora Lázara, e o Aham. TCC também. Então, o dia está muito mutuado, mas eu acredito que ela deve estar entrando. Vamos aguardar um pouco. Então, hoje o Kennedy tem a missão, né, de trazer para nós sobre. Hoje ele tem basicamente 3 temas. Ele vai falar sobre a besta, né? Deixa eu ver aqui, Kennedy, quais são os seus A besta, o temas. falso profeta e as duas testemunhas. Na verdade, dois temas, né? A besta e o falso profeta, O profeta e as duas testemunhas. praticamente um assunto só, né? E o E outro, as as duas duas testemunhas. testemunhas. Então são 2 assuntos bem difundidos, né, no Apocalipse, e é bem bastante falado e retratado. E hoje nós estamos aqui com o Kennedy para fazer essa exposição, né, aqui desse tema. E aí, Kennedy, você pode ficar à vontade. Você já viu os seus 2 colegas apresentando, que foi a Lilian e o André, que apresentaram nossos últimos encontros. E aí, Kennedy, você pode ficar à vontade. E assim que for possível, a gente vai fazendo algumas intervenções. O André também pode fazer, né, intervenções, respeitando o limite do assunto, né? Sempre Uhum. dentro do que está sendo tratado. E vamos então, Kennedy, fica à vontade. Você pode iniciar a sua apresentação. Pode ficar à vontade. Certo, então. Paz do Senhor, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Vou trazer Boa esse noite, tema aí, gente. essa questão das duas testemunhas, o falso profeta, a besta, né? E eu pesquisei o texto aqui, procurei ser o mais objetivo possível. Tentei não me ater a alguns temas algumas questõezinhas, né, que tem o texto que não leva a gente a lugar algum. Tentei focar no principal do texto mesmo, objetivar o máximo possível, tanto é que se o senhor achar que estiver faltando alguma coisa, o senhor pode complementar, porque eu tentei ser bastante objetivo mesmo nessa questão para tratar o que eu considerei que era o mais importante do texto, e eu vou trazer a perspectiva de alguns autores, né? Porque eu pesquisei mais de um autor, pesquisei uns 3 autores ou mais, e aí, em determinados momentos eu vou trazer perspectivas de alguns autores que divergem em alguns pontos. Pelo que eu observei aqui, não houve grande divergência entre os autores. Teve um ponto ou outro que aparentemente eles discordavam um pouco, mas de maneira geral eles trouxeram a interpretação deles, mas não, cada um não divergiu tanto uns dos outros assim. Certinho? Então vou começar falando das duas testemunhas. E antes da gente poder estudar o texto, né? Eu gostaria de a gente poder ler na escritura, né? Acho que não faz sentido a gente estudar esse texto sem antes a gente ler na escritura o texto, que texto é esse que se trata. Então eu vou estar lendo o texto referente a das duas testemunhas primeiramente. Os irmãos podem acompanhar aí. Diz assim: Apocalipse, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, trata sobre essa questão das duas testemunhas. Diz assim o texto: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara,
E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que neles adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos nos sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade, e o terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Amém? Esse é o texto bíblico, né, que trata sobre as 2 testemunhas. E o texto, antes de falar das 2 testemunhas, vai falar sobre o santuário, né? Vai falar sobre essa questão de medir o santuário. Então, gostaria de começar por aí, passar bem brevemente nessa questão, não acredito que seja o foco, mas segundo as interpretações que eu procurei, que eu pesquisei e encontrei, há quem diga que esse santuário que vai falar que é para ser medido, representa a igreja. A igreja é esse santuário a ser medido. E essa questão de medir o santuário significa uma espécie de proteção e cuidado. Ou seja, quando a Bíblia está trazendo aqui essa questão de medir o santuário, em outras palavras, né, segundo a interpretação do autor que eu pesquisei, o texto está falando sobre a igreja e um cuidado, uma proteção especial sobre a igreja. Logo em seguida, o texto vai falar sobre 2 testemunhas. Que são testemunhas que vão receber poder de Deus, né? Assim como a gente descreveu, eles vão ter poderes sobrenaturais, incríveis, de que se alguém quiser fazer mal para eles, desce fogo do céu, se eles quiserem que não chova, não vai chover, que todo aquele que tentar fazer mal para essas testemunhas vão poder ser mortos como justiça do próprio Deus, né? E o texto vai dizer que essas testemunhas vão ministrar 1260 dias. Ou seja, isso dá 3 anos e meio. Ou seja, o tempo do ministério dessas 3 testemunhas que elas vão pregar e vão fazer esse tipo de prodígio e vão ter todo esse tipo de poder concedido pelo próprio Deus, vai durar 3 anos e meio. E não apenas 3 anos e meio, mas são os 3 anos e meio restantes da grande tribulação, né? A grande tribulação, ela possui 7 anos, tem os primeiros 3 anos e meio, que é a falsa paz, e os últimos 3 anos e meio é onde o bicho pega mesmo, e aí é onde as testemunhas vão começar a atuar, né? Então, nesses últimos 3 anos e meio da grande tribulação, é onde vai ser levantadas as testemunhas e vai se cumprir tudo aquilo que a gente leu no texto bíblico aqui. Só que onde eu coloquei o foco, e para mim é
a principal questão, né, o principal tema que a gente deve abordar e o que os principais autores que eu li, eles se preocuparam em discorrer com maior parte, não foi necessariamente no templo, nem nos milagres, nem no poder das testemunhas, mas o que eles mais escreveram e que os autores mais apresentaram suas opiniões, e na maioria das vezes teve mais opiniões diversas, é sobre quem são essas duas testemunhas, né? Se são pessoas, se não são pessoas, se quando fala de testemunhas é literal, não é literal, se essas testemunhas já veio, se essas testemunhas ainda vai vir, né? Então, eu gostaria de trazer o ponto de vista de alguns autores, e não só de alguns autores, né? Mas no mesmo autor, esse ponto de vista de quem são essa testemunha pode variar de acordo com as escolas, né? A escola futurista, a escola histórica, ou seja, dependendo de não só do autor, mas dependendo da linha de interpretação, né, dessas escolas, pode variar de quem são essas testemunhas, quem de fato elas são e se é literal ou deixa de ser literal, né? Ou seja, primeiramente, os futuristas. Os futuristas, eles vão indicar que essas duas testemunhas elas vão ser identificadas como Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque representa a lei e os profetas, ou seja, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Então, a escola futurista acredita que essas duas testemunhas serão Elias e serão Moisés, as duas testemunhas. E o autor, Gandry, segundo o que eu li aqui, ele parece apoiar essa linha de pensamento, porque de todas as linhas, essa foi a que ele apresentou mais argumentos em prol dessa interpretação. Tanto é que ele vai falar assim, ó, vou ler aqui o texto do autor, e ele vai estar dizendo assim: o retorno de Elias para ministrar a Israel foi predito por Malaquias 4:5, tendo sido confirmado por Jesus, Mateus 17:11, Marcos 9:12, a parte A. Moisés e Elias apareceram juntos no Monte da Transfiguração durante o primeiro advento de Jesus. E os milagres operados pelas duas testemunhas em Apocalipse 11:6 correspondem ao milagre registrado do Antigo Testamento a respeito de Moisés, transformação da água em sangue e invocação de pragas contra a terra, em Êxodo 7:12. E de Elias feriu seus inimigos com relâmpago ou fogo, né, segundo a Reis 1:9-12, e ocasionou a seca. Ou seja, o que o autor está dizendo com essas palavras aqui? Ele está argumentando, ele está literalmente argumentando, né, que de fato essas duas testemunhas está falando de Moisés e de Elias, mas está fazendo uma alusão ao que eles já fizeram, né? Ou seja, o autor está dizendo que esses milagres aqui de cerrar o tempo para não chover, de descer fogo do céu para os consumir, e essa questão já aconteceu como é relatado no Antigo Testamento. Ou seja, todos esses milagres, de acordo com esse autor, nessa ideia futurista aqui, vai dizer que, de fato, são duas pessoas, é literal, realmente é Elias e Moisés, mas que, de fato, se cumpriu quando todas aquelas coisas aconteceram no Antigo Testamento com Elias e com Moisés, assim como foi descrito aqui, que a gente leu. O próximo, eu posso dizer que há estudiosos que vai identificar que as duas testemunhas, eles são Enoque e Elias. A essa interpretação também, muitos estudiosos também acreditam que as duas testemunhas, eles são Enoque e Elias, ao invés de ser Moisés e Elias. Vão ter pessoas que vão argumentar que são Enoque e Elias, que são essas duas testemunhas. Por quê? Qual que é o argumento principal usado quando usa a linha de interpretação, que é Enoque e Elias? Eles usam o argumento de que por os dois, sendo os únicos, né, descritos na Bíblia, que não provaram da morte, mas eles foram transladados, né, a Bíblia fala que o Senhor, que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, e também relata claramente o arrebatamento de Elias. Então,
eles vão argumentar que por esses dois não terem sido conhecido a morte e que para que se cumpra, né, o salário do pecado é a morte, eles vão dizer que para que isso seja cumprido de fato, como a Bíblia diz, eles precisam voltar, né, ser ressuscitados, virem como as duas testemunhas e morrer como mártir. Por quê? Porque no texto que a gente leu vai dizer que ao final dos 3 anos e meio, né, vai ser dado poder para que as testemunhas sejam derrotadas e elas vão ser mortas. Ou seja, o principal argumento quando fala de Enoque e Elias é esse, porque eles necessitam ser mortos como mártir, como descreveu o texto, né, para que possa se cumprir o salário do pecado é a morte. Só que aí o autor vai argumentar que essa linha de raciocínio não faz muito sentido, porque se esse é o principal argumento, ele é muito fácil de ser quebrado, porque muitos vão, quando Jesus voltar, né, ele vai levar e vai trasladar todos para o céu, e muitos vão subir com Cristo sem conhecer a morte. Então, se esse é o único argumento, é o principal argumento para que seja Enoque e Elias, é bem fácil de desmistificar justamente por causa disso. Porque não só Enoque e Elias, mas muitas pessoas vão ser transladadas sem conhecer a morte. Há também quem identifica as testemunhas como, e esse é o que eu menos vi, né, argumento a respeito dele, mas eu li sobre isso no Champlin e há estudiosos que vai identificar essas testemunhas de maneira não literal, ou seja, vai identificar essas testemunhas não como pessoas, vai identificar elas como forças cristãs de qualquer época. Ou seja, além de não compreender um momento específico na história, elas também não são pessoas físicas e literais. Vão ter estudiosos que vão compreender essas duas testemunhas como cristãos de todas as épocas, ou seja, todas aquelas testemunhas de Cristo, né, que de qualquer época que se opõem ao mal, que se opõem à iniquidade, que se opõem ao pecado. Então, nessa perspectiva, as duas testemunhas são todas aquelas testemunhas de Cristo, né, que se opõem à iniquidade, ao mal, ao longo das épocas. Não é literal, não são duas pessoas físicas e nem tem um conceito específico, uma data delimitada de tempo para essas testemunhas atuarem. O que também, na minha opinião, apesar de eu achar pouco a respeito dessa interpretação, não achei o argumento tão forte assim quanto a questão de Moisés e de Elias, por exemplo. Achei que teve mais argumentos a favor do que dessa linha de interpretação aqui. Então, no caso, nessa linha de interpretação, os 1.260 dias, então, está falando de um tempo figurado e não de um período da grande tribulação. E há também a escola histórica, ela vai dizer, né, quando se trata da interpretação da escola histórica, a escola histórica, ela vai procurar, segundo o Champlin também, a escola histórica, ela também vai tentar procurar líderes no passado. Ou seja, não são testemunhas que ainda virão. Mas quando o Apocalipse se fala daquela parte, trata de líderes do passado, líderes que já existiram. Eles vão tentar encaixar essa interpretação bíblica, essa parte, com algo que já aconteceu e tentar pegar um líder do passado para tentar fazer uma ligação entre esse líder e o que o texto está dizendo. Geralmente, eles têm a tendência de não ser qualquer líder, mas um líder eclesiástico. Ou seja, eles vão pegar líderes eclesiásticos de peso do passado e vão tentar encaixar eles nesse texto para que possa fazer sentido. Os principais líderes, na maioria das vezes, são abordados, os líderes eclesiásticos dessa linha de interpretação são, por exemplo, Lutero e Melanchthon. São os dois principais utilizados pela escola histórica para poder descrever essa parte das duas testemunhas do texto bíblico que a gente leu. Então, essa é a parte das duas testemunhas. Antes de passar para o falso profeta e a besta, né? Eu queria perguntar se o professor tem alguma complementação. Procurei ser objetivo e Kennedy, focar na parte mais importante. eu gostaria de perguntar, só se você deu uma olhadinha também no Osborne,
a respeito das duas testemunhas, o que que ele fala? No Osborne não, professor, porque quando eu fui lá na biblioteca, eu já tinha esgotado o Osborne, todo mundo que precisava do livro já tinha pegado. Aí eu fiz em cima do material que eu falei pro senhor, o Gandry, né? Certo. Aham. Eu tentei ler o D.A. Carson, mas também não achei pouquíssima coisa. O D.A. Carson e o outro lá que eu esqueci o nome, O aquele texto que Halley. eu falei pro senhor é o Halley. O D.A. Carson e o Halley, achei pouquíssima coisa sobre isso, na verdade quase nada. Né? Então Uhum. os dois principais que eu tinha pegado lá, que é o D.A. Carson e o Halley, não consegui achar. Então, o material de pesquisa mesmo, e esse não tinha, aí eu peguei o Gandry, peguei aquele outro que o senhor falou também, Champlin. peguei o Champlin e também Aham. dei uma lida no comentário bíblico do Bruce também. Mas os Certo. principais que eu usei foram esses. As duas testemunhas estão no capítulo 12, né? Você puxou aí o capítulo 11. Na Bíblia, capítulo 11. 11, né? Que Isso. aí, que aí no 12 vai falar da mulher e o dragão, né? Sim. Que foi já explanado pela Lília. E o Uhum. capítulo 13 você vai falar sobre as bestas, né? E o dragão. Isso mesmo. Tá. Eu queria que depois você desse uma olhadinha lá no Osborne, porque ele vai trazer, ele traz mais detalhes, porque ele faz um apanhado, como a proposta dele é uma proposta exegética de Apocalipse. O Osborne ele Uhum. vai trazer todo um apanhado de todos os estudiosos que trabalham nessa área, né? Que trabalham eh, na, na- no aspecto escatológico e Uhum. apocalíptico. Então, o Osborne ele faz um apanhado muito grande sobre as duas testemunhas, sobre o que representa cada uma, sobre o evento que cerca, né? O, digamos assim, o ministério delas, né? Sobre a questão da questão profética. Ele traz toda uma abordagem, e é interessante que ele traz um material bem extenso, né, sobre profecia e testemunho, e ele vai trazer ele vai falar exatamente sobre essa questão das testemunhas. E depois ele vai para o capítulo 12, né, que é a mulher e o dragão, e depois ele passa para o 13, onde ele vai falar das duas bestas. Ele traz um texto bastante extenso, falando sobre a besta que sobe do mar, e depois ele vai falar sobre a besta que sobe da terra. Ele vai apresentar sobre essas duas bestas. Mas sobre as duas testemunhas, a gente tem que ter cuidado ao aplicar sobre elas determinada interpretação, porque acaba que a gente foge do que o João queria escrever. Por exemplo, lá de Enoque e Elias, dizer que eles vieram porque teriam que morrer, você mesmo explicou que essa interpretação ela não se sustenta. A outra interpretação de que são cristãos de todas as épocas também não se sustenta, porque tem dois problemas. Primeiro, diz que os corpos dessas duas testemunhas ficaram expostos durante 3 dias e que ressuscitaram ao terceiro dia. E Uhum. depois que eles têm um ministério de você falou lá quantos meses? 3 anos e meio, dá 1.260 Você falou dias. em dias, né? 1.260 Isso. dias. Tem outro lugar que fala 42 meses, que Isso, vai é. dar a mesma contagem. Então, a gente tem que ter cuidado. Agora, o João, quando o João apresenta essas duas testemunhas, ele está apresentando, o próprio nome diz, são testemunhas, né? Ele está falando ali do testemunho, da proclamação, da profecia, da pregação. Então, essas duas testemunhas, independente do que sejam, a tendência é a gente interpretar que sejam pessoas
por causa da questão dos seus corpos e que a besta vai vencê-los. Nós temos 10 minutinhos para acabar essa primeira sessão, tá? Já mandou um recado aqui. Então, isso tudo leva a crer que são pessoas mesmas, né? Agora, se essas pessoas são pessoas que vêm lá do Antigo Testamento, não tem... João não precisava trazer esses personagens do Antigo Testamento e aparecer lá na consumação, né? No final ali na guerra entre Deus e as forças do mal. Deus pode muito bem suscitar dentre o seu povo, né, dentre o povo santo, que o Apocalipse fala, 2 pessoas para serem testemunhas. E Deus pode concedê-las o mesmo poder que Deus concedeu a Elias e a Moisés. Não necessariamente precisa que essas 2 personagens retornem, né, no cenário histórico. Então, agora, o ministério delas realmente são parecidos com o ministério do Antigo Testamento, né? A respeito, com relação a Moisés, os milagres, e também com relação a Elias, os milagres que ele executou. Mas isso não impede de Deus fazer o mesmo, Deus operar os mesmos milagres hoje, né? No tempo da igreja. Então, isso é tranquilo de ser superado. Agora, eu queria que você... Nós temos aí 8 minutos e 30 segundos. Eu queria que você falasse agora sobre as 2 bestas. Você consegue falar em 8 minutos? Consigo. Senão, a gente abre um outro link aqui da reunião. Não, eu falo que dá para Se não falar. Se não der, pode ficar tranquilo. Você não precisa correr, não. Se não der, a gente abre aqui mais um espaço. Pode continuar. Certo, então. Beleza, então. Vamos continuar. Vamos lá, então, para falar, né, sobre a besta e o falso profeta, né, ou as 2 bestas que o texto vai trazer. Agradeço ao professor e a contribuição que ele deu sobre as 2 testemunhas. Não abordei o livro lá que o senhor falou, professor, porque eu cheguei lá realmente e demonstrei aquela lista para o Danilo, né, e ele falou que realmente o livro já estava esgotado. Inclusive, achei até estranho mesmo essa quantidade de conteúdo dos outros livros, parece que estava meio raso mesmo. Imaginei que teria um livro que falasse mais sobre isso e era o livro que estava esgotado lá mesmo. Vamos lá, as 2 bestas, então, ou a besta e o falso profeta, né? Nesse aqui, eu dividi algumas partes e esse daqui eu preferi dividir por autor, a ideia de cada autor. Alguns autores a ideia muda, alguns autores a ideia é até um pouco parecido. Mas esse daqui eu dividi por autor mesmo. O que cada autor, dos que eu pesquisei, eles falaram sobre essa questão da besta, né? E do falso profeta em si. Vamos lá. Primeiramente, eu vou abordar o que o Gundry ele quis dizer, né? O que o Gundry ele nos trouxe sobre a questão da besta e do falso profeta. O Gundry ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a besta, né, ela vai ser o Império Romano, no caso o Império Romano reavivado, né, em si, e o falso profeta ele vai representar o anticristo, ou seja, a besta, a primeira besta, né, ela que é a besta que sobe do mar, ele vai chamar simplesmente de besta mesmo, e essa besta vai representar o Império Romano reavivado. E a besta que sobe da terra, ele vai dizer aqui que é o falso profeta, e esse falso profeta, ele representa o próprio anticristo, certo? E aí eu vou estar lendo o texto que ele escreveu para a gente ter maior clareza do que ele nos disse. Mas assim, mais provavelmente, contudo, a besta representa o império personificado, né, tratando aqui do Império Romano, em sua cabeça, e o anticristo, ao passo que o falso profeta representa um ministério de propagação do culto da idolatria do anticristo. E aí ele vai trazer toda uma referência de Marcos, de Mateus, Tessalonicense e por aí vai. Certo? Então ele vai trazer essa ideia, assim como ele fala no texto, né? A besta e o falso profeta do capítulo 13 tem sido interpretado como representações do Império Romano reavivado,
e do anticristo, respectivamente. Ou seja, a besta do Império Romano e o falso profeta, o anticristo. E aí, nessa perspectiva que ele nos trouxe. Já o Bruce, quando a gente vai tratar do Bruce, o que o Bruce ele vai nos trazer, né, sobre essa questão das duas bestas, ou da besta e do falso profeta, né? Que é o seguinte, o Bruce ele vai dizer o seguinte, a besta que vai subir do mar, ele também vai dizer que representa, né, o Império Romano, ele também vai dizer isso, só que ele vai trazendo uma perspectiva mais anterior, que foram os perseguidores da igreja primitiva. Quando trata da igreja primitiva, o Bruce vai trazer mais nessa perspectiva. O Império Romano, mas aquele Império Romano mesmo que perseguiu a igreja durante aquele período lá, ou seja, são de fato os perseguidores da igreja primitiva mesmo. Esse vai ser tratado como a besta que subiu do mar. E essa besta que subiu do mar, de acordo com o Bruce, essa besta que subiu do mar, essa que é o falso profeta. E a besta que sobe da terra é o anticristo. Ou seja, a besta que subiu do mar, que são os perseguidores, que representa o Império Romano, ao mesmo tempo é o que a Bíblia vai dizer, segundo o Bruce, quando está tratando do falso profeta. Esse falso profeta é o Império Romano, o perseguidor da igreja primitiva. A besta que sobe da terra, que é a segunda besta lá que o texto vai nos dizer, ele vai dizer que essa besta é o anticristo. E esse anticristo, segundo o Bruce, ele vai ser glorificado, né, pelo falso profeta. Ele até traz uma alusão, assim como o Espírito Santo glorifica a Cristo, o falso profeta ele vai glorificar o anticristo, que é a segunda besta. Ou seja, a primeira besta vai glorificar a segunda besta, que é a besta que sobe da terra. Assim, aí faz essa alusão, assim como o Espírito Santo ele glorificou a Cristo, a segunda besta, a primeira besta, né, que é o falso profeta, vai glorificar a segunda besta, que é o anticristo. E quando a gente trata do Champlin, o Champlin ele vai trazer um panorama maior sobre essa questão, né? O Novo Testamento interpretado versículo a versículo do Champlin. Ele vai dizer que a primeira besta, que é a besta que sobe do mar, esse é o anticristo. Vai trazer também a ideia do que de fato seria essa besta. O que seria essa besta? A palavra besta do grego, therion, traz a ideia de algo animalesco ou sobrenatural. Ou seja, quando está tratando dessa besta, que é o anticristo, a primeira besta que ela vai subir do mar, o Champlin vai dizer que essa questão de besta, o autor usa justamente essa palavra de besta para dar uma ideia de que esse anticristo é algo animalesco e algo sobrenatural, né? E aí vai dizer que essa besta ela vai vir em seu próprio nome, né? E ela vai ser promovida pela segunda besta. É o que o Champlin vai trazer. E aí o texto vai dizer que ele vai fazer uma alusão até interessante, que do texto de quando Satanás ele oferece os reinos do mundo e a glória deles para Cristo, né? Quando ele faz isso para Jesus, Jesus repreende, né? Fala, vai de Satanás, somente ao teu Deus adorarás, somente o teu Deus servirás, prestará culto, etc. Ou seja, Satanás é repreendido da mesma maneira que ele fez isso com Cristo, né? Na tentação lá, Mateus 4. Isso também vai ser oferecido ao anticristo. Kennedy, Oi. só um instante. Nós temos aqui menos de 1 minuto, acho que agora 30 segundos. A aula vai encerrar agora, esse primeiro período. E você dá só um tempinho, nós aqui, nós quatro, vamos só dar um tempinho enquanto eu abro outro link, tá? Beleza, eu estou aguardando então. Tá, vai encerrar agora e aí vocês me esperem só um pouquinho enquanto eu abro um novo link, beleza? Beleza. Já vai fechar aqui só um instante. Show.